Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City finalmente estreou dia 2 de dezembro nos cinemas brasileiros. E o filme, que serviu como um reboot da franquia de survival horror para as telonas, veio com a intenção de ser bem mais fiel aos jogos e também com uma pegada assustadora. O Residência teve a oportunidade de assistir no dia da estreia e eis aqui a nossa review sem spoilers. Vamos! Mas antes da gente começar com a análise, pessoal, gostaria de pedir do fundo do meu coração para que deixem um like no vídeo, porque isso ajuda demais. Se puderem, divulguem o vídeo aí para quem vocês puderem, para a gente alcançar os tão sonhados 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. Se puderem, também me sigam no Instagram, o link vai estar nos comentários e também na descrição do vídeo. Quem quiser também fica à vontade para entrar no grupo do WhatsApp e no grupo do Discord, que é oficial do canal Residência do Mal. Então bora lá para a review? Depois de 6 adaptações em live action da franquia Resident Evil para os cinemas, o novo filme foi lançado em meio a algumas polêmicas, críticas e elogios, tanto pelos fãs como pela crítica especializada. Mas antes, galera, de nós chegarmos no finalmente se o filme é bom ou ruim, vamos bater um papinho aí, vamos falar um pouco sobre o filme, a pré-produção, desenvolvimento, vamos falar um pouco sobre ele para poder fazer uma crítica mais construída, pode ser? Vocês sabem, pessoal, eu sou muito fã da franquia Resident Evil, então eu vou tentar me esforçar muito para fazer uma análise de forma imparcial, mas eu já queria deixar claro que na minha concepção há duas formas aqui de avaliar um filme que é adaptação de uma obra. Tem aquela primeira maneira que você avalia de forma mais técnica, se apegando a alguns detalhes técnicos do filme, como efeitos sonoros, enredo, ou CGI, por exemplo. E também tem aquela outra forma que você olha com um olhar de fã, que você faz a comparação com a obra original, você tenta se lembrar dos detalhes e é uma análise mais sentimental. Então vamos fazer dessa seguinte forma: eu vou fazer uma primeira análise mais técnica e mais no fim do vídeo a gente faz uma análise mais de fã, até dando alguns spoilers, pode ser? Mas aí fiquem tranquilos que eu aviso direitinho quando for ter a parte de spoilers, para quem não quiser assistir o vídeo, não pegar nenhum spoiler. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é um filme que, na minha concepção, é bem simples. Não tem muito o que elogiar, não tem muito o que criticar. Ambos os aspectos são fáceis de evidenciar. Tanto a parte ruim do filme como a parte boa é bem clara e não tem muita coisa mirabolosa para se apontar. E pra gente ir guiando essa análise, eu vou falar um pouquinho da pré-produção do filme, que vai aí auxiliar na nossa ideia, na minha crítica aqui, vocês vão entender. Em 2017, quando começou a circular as informações acerca do reboot do filme, foi divulgado que o diretor e roteirista contratado seria James Wan. Isso mesmo, o famoso diretor que criou a franquia Invocação do Mal, Annabelle, foi responsável pelos primeiros filmes de Jogos Mortais. Porém, pouco tempo depois, James Wan abandonou o projeto, já que, segundo ele foi confirmado como diretor de forma muito precoce. E até onde se sabe, o famoso diretor da franquia Invocação do Mal não gosta de ser confirmado nos filmes, a não ser que o filme já esteja em um processo de produção bem mais avançado. Logo depois desse acontecimento, a Constantin Filmes contratou Joanne Roberts, que foi o diretor que seguiu até o final do projeto, dirigindo e escrevendo o roteiro. Apesar da contratação do diretor em 2018, a produção do filme foi marcada por alguns fatos estranhos, como os trailers que saíram pouquíssimo tempo antes do lançamento do filme, informações vazadas sobre o roteiro que deixaram os fãs com o pé meio atrás, e também o marketing do filme, que foi super singelo. E bom, eu contei essas informações aqui para vocês, para nós montarmos a base da nossa crítica, apresentando 3 fatos que, na minha concepção, prejudicaram o filme, sendo eles o baixo orçamento, a falta de incentivo da Constantin Filmes e Sony Pictures, e também a descrença por parte da produção do filme de que o reboot poderia ser um sucesso. Durante toda a minha jornada assistindo o filme, eu tive uma impressão de que o diretor, Joanne Roberts, ele teve que se virar com o que tinha. Ou melhor, o diretor teve que se virar com 25 milhões de dólares. E apesar disso parecer ser uma grande quantia de dinheiro, em Hollywood isso é um orçamento baixíssimo para um filme. Para efeitos de comparação, o primeiro filme de Deadpool teve um orçamento de 58 milhões de dólares e na época foi considerado um filme de baixo orçamento. Ainda mais se comparar com os filmes de Hollywood, principalmente os filmes de super-heróis. Então, pessoal, como o diretor ele tinha que se virar com o que tinha, eu tive a sensação de quando aparecia um grupo de zumbis no filme, eles eram mostrados de forma muito rápida em um grupo pequeno de zumbis
e também assim com a câmera não muito posicionada de uma forma que você conseguisse enxergar 100% o zumbi. Da mesma forma, quando aparecia um cenário como a Mansão Spencer, a própria cidade ou a RPD, era apresentado de forma muito rápida, não havia uma grande exploração do cenário, o que isso provavelmente indica que eles tiveram que fazer pouquíssimos cenários para representar a cidade, e além da pouca exploração do cenário, como eu disse, aparecia de forma muito rápida. Não só isso, mas também a própria trilha sonora do filme. Eu sinto que, como eu disse, ela foi feita do jeito que deu e não há a presença de nenhuma música marcante, tanto original como alguma música já pré-existente ali da época dos anos 90, anos 2000. É tudo feito de forma muito rápida e simples. Quer mais um exemplo dessa simplicidade do filme? Em alguns momentos eu senti que o diretor tentou utilizar o escuro como uma forma de gerar um medo no espectador e também de ambientar o personagem em uma situação mais de terror. E isso em um filme de terror é perfeitamente normal. No entanto, tem uma outra forma de usar a escuridão em um filme de terror, e isso acontece muito em filmes de baixo orçamento. Essa segunda forma é quando você usa a escuridão para esconder defeitos do cenário, da produção do filme, da maquiagem e do CGI. Infelizmente eu senti que isso aconteceu muito nesse filme. Então tem alguns momentos ali que a cena tá super escura, e são em cenas que você precisa ter um pouco mais de claridade para poder apreciar o cenário, apreciar a cidade, e você sente que tá tudo muito escuro. Eu até na hora eu fiquei pensando, eu falei, velho, eu vou ligar o flash do celular para dar uma força, porque tá muito escuro e você não consegue apreciar 100% o cenário que você tá tentando olhar. Bom, a escuridão num filme não é ruim, como eu falei, ainda mais se tratando de um filme de terror. Inclusive, teve uma cena do filme que eu gostei demais, que se passa especificamente ali na Mansão Spencer, em que o recurso da escuridão é utilizado muito bem. Eu não vou dar spoiler sobre a cena, mas é uma cena em que tá escuro, o personagem ele está sendo ali rodeado por inimigos, e velho, você se sente na cena, o personagem tendo que lutar com os inimigos no escuro, não enxergando direito, atirando meio que para qualquer lado. Nesse momento a escuridão foi utilizada de uma forma muito bem pensada, para poder deixar você mais com medo e também fazer você imergir ali na situação do personagem. Então percebe como tem essas duas diferenças em que você usa a escuridão para esconder algo e você usa a escuridão para imergir o espectador no filme? Agora indo para um lado mais do enredo do filme, eu acho que a história é até bacana. Tem alguns pontos positivos, outros negativos. Um ponto que eu queria destacar que eu achei legal é como eles fizeram uma construção legal do personagem da Umbrella. Por mais que a Umbrella ela seja uma empresa no enredo do filme, é bem interessante como eles tentam apresentar ela até como um personagem, né? Mostrando que ela é responsável por crimes, responsável pela destruição da cidade e principalmente responsável pela pandemia que aconteceu ali em Raccoon City. Eu achei até que legalzinho a ponte, inclusive, que eles fazem da Umbrella com alguns personagens principais do filme. Essa ligação que eles fazem no enredo acaba dando uma certa motivação mais importante para os personagens, e também o espectador consegue compreender mais o personagem, já que, eu vou dar um exemplo sem spoilers, quando um personagem toma uma atitude X, você percebe que ele tomou aquela atitude por conta de algo que ele vivenciou no passado, que está relacionado com a Umbrella. Então essa ligação que aconteceu entre a Umbrella, o passado dos personagens e o envolvimento da cidade, eu acho que é um dos pontos mais positivos do enredo do filme. E apesar desse acerto no desenvolvimento do enredo do filme, tem outro ponto que é bem problemático e que está relacionado a um problema ainda maior. O ponto que eu quero mostrar para vocês, galera, é sobre a duração do filme. A duração do filme ela tem ali menos de 2 horas, é 1h30 mais ou menos, 1h40. Isso está relacionado diretamente com o orçamento do filme, acredito eu. E velho, isso atrapalha demais o desenvolvimento dos personagens. Fica bem claro que o diretor, para poder poupar o desenvolvimento ali dos personagens, ele acabou utilizando alguns estereótipos ali para cada um dos personagens apresentados no filme. Então durante o filme a gente consegue ver aquele personagem que é mais bravão, aquela personagem que é impulsiva, aquela personagem que é toda porreta, investigativa, aquele personagem que é mais bobão. A impressão que eu tive é que aquelas personalidades eu já tinha visto em outros filmes e com outros atores. E essas personalidades prontas me causaram a impressão de que eu já tinha visto em filme de terror,
em filme de comédia, em diversos outros filmes. Eu não senti que as personalidades eram originais. Então o desenvolvimento dos personagens ele é bem simples, ele se apoia principalmente nesses estereótipos que nós já conhecemos de filmes de terror, de comédia, e você começa o filme sabendo pouco sobre os personagens e você termina o mesmo filme sabendo ainda pouco sobre cada um dos personagens que apareceu ali no filme. Com exceção da Claire, que ela é uma personagem que ela tem até que um desenvolvimento bacana no filme, uma apresentação do passado dela legal, e o Leon, que também ali na minha concepção, ele foi um dos personagens que teve um desenvolvimento até que legal, é apresentado algumas informações do passado dele, e nós conhecemos ele um pouco melhor ao longo do filme. Já os demais personagens, eles se apoiam demais nesses estereótipos, e não tem muita fala sobre o passado dele ou qualquer desenvolvimento presente do personagem. Agora, lembra que mais cedo eu disse que o diretor do filme teve que se virar com o dinheiro que tinha? Eu digo o mesmo para os atores do filme. Eles tiveram que se virar com o que eles tinham. A atuação dos atores não é ruim, a atuação não é sofrível. Inclusive, muitos atores presentes no filme possuem um currículo da hora que já teve atuação muito foda em outros filmes. A questão é, eles receberam o roteiro, o diretor explicou para eles a personalidade dos personagens e eles fizeram aquilo que estava sendo mostrado para eles. Até mesmo por conta do tempo de filme, não dava para os atores desenvolverem muitos personagens. Então, na minha concepção, os atores eles fizeram o que foi proposto para eles, eles seguiram a risca ali e atuaram bem dentro do possível. Mais uma vez eu digo, eu não vi nenhuma atuação do filme como sofrível de assistir. São todas atuações boas dentro do que foi proposto para os atores e dentro do que é a proposta do filme. Inclusive, eu tenho certeza, cara, que se os atores tivessem mais tempo de filme, eles teriam apresentado uma atuação muito mais da hora. Eu digo isso principalmente por dois fatores. O filme é muito curto para pouco personagem e porque alguns atores do filme eu conheço de outros papéis que eles tiveram mais tempo para atuar e a atuação foi bem melhor. E só para concluir meu pensamento sobre a descrença da Constantin Filmes e da Sony sobre o reboot, eu queria lembrar um pouco vocês do marketing do filme, que foi um marketing super ineficaz. Ele foi super pontual, então ele apareceu em alguns momentos específicos ali do desenvolvimento do filme. Inclusive, no grande geral, o marketing foi feito até mesmo pelos próprios atores, que de boa vontade foram divulgando algumas imagens dos bastidores, mas assim, você percebia que eram coisas muito simples e que partia do próprio ator. E até mesmo o ator Chad Rook, que fez o Richard no filme, ele nem era do elenco principal e ele foi um dos atores que mais divulgaram fotos dos bastidores do filme. E olha que no filme ele aparece pouco. Isso pra mim reforça mais uma vez que a Sony e a Constantin Filmes não estava acreditando no potencial do filme, e isso tudo é reforçado pela questão do baixo orçamento e também por uma coisa que eu até falei no meu Instagram. O filme foi divulgado e lançado muito próximo ao novo filme do Homem-Aranha. E velho, eu não preciso dizer muita coisa, isso roubou muita visibilidade do filme, e eu digo pra vocês, isso é totalmente culpa da produção, principalmente de pessoas que não estão ali na linha de frente. Então não são os diretores, roteiristas e atores. Isso é culpa da equipe de marketing e também de executivos da Sony, produção ali do filme, como eu disse, não são aqueles que estão na linha de frente. Então, pegando todo esse apunhalado de informações sobre o marketing, a pré-produção, as minhas opiniões acerca de todo o filme, eu queria concluir da seguinte forma, essa parte da análise técnica sem spoiler. O filme foi feito dentro das possibilidades que o orçamento e que a produção apresentou para o diretor e atores. Eu senti que o diretor e os atores se esforçaram para apresentar coisas bacanas, para apresentar easter eggs acerca do filme, para tentar construir um enredo até que coeso, mas todos esses aspectos envolvendo dinheiro, tempo do filme, pré-produção, atrapalharam demais nas ideias dos diretores, do roteirista e também dos atores. A maioria das coisas acontece de forma muito atropelada, muito rápida, é tudo assim num piscar de olhos, apesar de em alguns momentos apresentar algumas ideias interessantes e alguns ganchos até que legais. É tudo feito de forma muito apressada. Inclusive, os sustos dos filmes eu até achei legal, porém eles são muito repetitivos da forma como eles são feitos. É aquele clássico susto jumpscare. Então nos primeiros sustos você até que acha legal, você de fato se assusta, mas ali mais pro final do filme você já tá andando de mão dada com os zumbis e com os monstros,
porque você sabe a hora que ele vai aparecer e a hora que ele aparece você já não fica mais tão impactado. Encerrando essa parte sem spoilers, eu gostaria de fazer uma comparação que pra você que é fã de videogame eu tenho certeza que você vai entender. Sabe quando você pega um jogo numa tarde qualquer, vai fazer uma speedrunzinha dele de 1h30 e você faz ela toda atropelada, acelerada, sem se importar muito com os fatos ali do jogo? É mais ou menos isso o filme. Essa speedrunzinha que ali ela te diverte, ela vai te deixar focado no videogame por um tempo, mas depois que passa, você não vai se lembrar muito dela, apesar dela ter te deixado ali entretida por um tempo. O filme é isso, tá? Na minha concepção, é o filme que vai te divertir um pouco, você vai dar umas risadinhas, você vai gostar, desde que você esteja um pouco de cabeça aberta e não fique comparando muito com a obra original. E claro que, se você não jogou o jogo, o filme vai se tornar ainda melhor. Eu dou o exemplo da minha namorada que assistiu comigo, ela conhece poucas informações do jogo e o pouco que ela conhece é do que eu conto pra ela, então ela curtiu demais o filme, ela conseguiu apreciar ainda mais porque ela não tinha esse repertório para ficar fazendo a comparação. Mas se você já conhece o jogo, provavelmente você vai ter essa sensação que eu acabei de escrever daquela speedrunzinha de uma tarde qualquer. Bom pessoal, agora terminamos a nossa parte, que falamos aí mais sobre a parte técnica, sem dar spoilers e sem o lado do fã. Agora vamos para a parte que eu acho que tá todo mundo mais esperançoso de ver a opinião de um fã de Resident Evil que joga a franquia desde os 7 anos, ou seja, já faz pelo menos uns 12, 13 anos aí mais ou menos, eu acho, sei lá. Enfim galera, vamos lá. Minha opinião como fã. Teve algumas partes do filme que eu gostei das mudanças. Eu achei até umas mudanças interessantes e que deveriam ter nos jogos. Uma coisa que eu gostei muito foi a relação que eles fizeram da Umbrella com a infância do Chris e da Claire. De verdade, se você não concorda, tudo bem. Eu até que eu achei bem legal essa mudança, essa relação que eles fizeram aí com a Umbrella desde a infância, cara, dos personagens. Isso acaba dando um certo peso a mais pra você odiar a Umbrella e pra você também entender a motivação da Claire, cara. A motivação da Claire é praticamente baseada em tudo isso que eles vivenciaram na infância e também sobre toda a merda que tá rolando na cidade. Essa mudança eu achei interessante, mas enquanto teve essa mudança que eu achei legal, cara, tem tantas outras zoadas. Em uma adaptação de jogo, de série, de livro, cara, de qualquer coisa, em adaptação tem um problema que acontece muito, que é quando eles tiram um personagem X e pegam a função daquele personagem e dão para outro personagem que está aparecendo ali na adaptação. Às vezes nem tiram um personagem, mas mudam ali os papéis para poder encaixar melhor no enredo. Isso acontece muito nesse filme. Um exemplo que eu quero dar, que foi o que mais me incomodou, e já vou falar, acontece no final do filme, pelo menos o plot twist acontece no final. Sabe o papel que a Ada tem nos jogos de adentrar as instalações da Umbrella, roubar uma amostra para poder vender para alguém? No filme quem tem esse papel é o Wesker. E por mais que ali a cena pós-créditos dê a entender que quem contratou o Wesker foi a Ada, velho, eu me incomodei muito que tiraram o papel principal da Ada, que é esse papel de estar sempre ali tentando roubar alguma coisa para vender para outra pessoa, e esse lado mais investigativo da situação, dela entrar ali na situação de forma sorrateira como se fosse outra pessoa. E o Wesker faz isso. O Wesker ele vai na mansão Spencer para investigar os acontecimentos da mansão, assim como nos jogos, né, ele vai investigar. Porém, o objetivo principal dele é roubar uma amostra do vírus para poder vender para alguém que ele nem sabe quem que é. Ou seja, só daí você já percebe uma mudança radical. O Wesker, ele não tem envolvimento com a Umbrella desde a infância dele. Ele não participou do projeto das crianças Wesker. Ele não tem nada no sangue dele de vírus. Ele é um cara perfeitamente normal, velho. Essa mudança foi drástica demais. Então, pessoal, além dessas mudanças que eu falei de papéis e personagem, também teve uma mudança bem drástica em relação à personalidade dos personagens. Eu vou falar logo de cara aqui, velho, que uma das maiores mudanças e que eu tenho certeza que talvez corresponda a 50% do ódio do filme, a mudança do Leon. O Leon, ele é apresentado, meu Deus. Luana tá aqui atrás, tá? Ela tá dando risada. O Leon foi apresentado como um personagem bundão, que
ele não é experiente na polícia, e isso é dos jogos, ele não é realmente experiente nos jogos, mas ele foi apresentado como um personagem bundão, aquele cara que vê a porra acontecendo, se treme e não sabe muito o que faz. E apesar de eu ter achado isso interessante até certo ponto, e calma, antes de me xingar eu vou explicar o porquê. O Leon, ele tem um desenvolvimento nos jogos que é bem interessante, porque ele é apresentado como um personagem ali inexperiente, um personagem mais fraco, e depois ele vai se evoluindo por um cara muito foda que, véi, resolve a porra sozinho e vai lá na Espanha e salva a filha do presidente. Eu acho que até seria interessante apresentar ele como um bundão no início para mostrar essa evolução, sabe? A evolução de um cara fraco com medo para um cara foda que consegue enfrentar todo mundo sem medo. Eu achei que seria interessante, de verdade, eu achei que seria. Mas não foi o que aconteceu muito bem. A ideia foi legal, mas a execução não foi tão boa. O desenvolvimento disso, do Leon sendo um cara bundão pro Leon sendo um cara mais foda, é representado por duas situações. Uma em que o Leon pega uma arma e mata o zumbi ali, tipo, metendo um monte de bala no zumbi e gritando. E em uma outra cena, no final do filme, em que ele pega a bazuca e mata o Burke. Essa basicamente é a representação dessa evolução do Leon. Então eu volto a dizer, eu achei a ideia interessante de evoluir o Leon dessa forma pro Leon que a gente conhece, mas não foi nada bem executada, cara. Se tivesse mais tempo de filme, talvez tivesse ficado bom. Outra alteração de personalidade foi até mesmo do Chris, que no jogo a gente sabe que ele tem um amor e um carinho muito grande pela irmã, e no filme mostrou ele como se ele tivesse um sentimento de raiva pela Claire, já que ali no filme, no enredo, a Claire ela foge de Raccoon City bem novinha, e o Chris fica com aquele sentimento de fui abandonado e tal. E quando a Claire aparece, ele trata ela super mal. Ele fica com uma, tipo assim, uma cara tipo, ai, o que você tá fazendo aqui, velho? Vai embora, o que você tá na minha casa? E ele trata ela muito mal, mano, muito mal. Então essa alteração de personalidade do Chris foi meio zoada também, sabe? Também tem outras alterações de outros personagens. A própria Jill no filme, ela tem uma paixão pelo Wesker, um crush nele, então isso é uma alteração bem drástica. O Wesker também, ele no filme ele tem uma pegada mais assim, menos vilanesca, e é basicamente a motivação do filme dele é por dinheiro e por se salvar de Raccoon City. Então também teve essa mudança, né? Ele não tem mais aquele ar superior, aquele ar megalomaníaco de querer dominar o mundo e construir uma raça perfeita. Então também teve essa alteração que incomodou bastante. Infelizmente, durante todo o pré-lançamento do filme, eu sempre bati numa tecla que eu falava pro pessoal: gente, vocês têm que ir de cabeça aberta e aceitar mudanças. Mas eu, Nicolas, não estou preparado se mudarem muitas personalidades e papéis dos personagens. E, velho, aconteceu isso. Os papéis foram mudados. O vilão, que é o Wesker, ele tem ali uma suavização dele. Ele não é aquele vilão foda nos jogos, não é aquele vilão que você fala, mano, que cara filha da puta. Ele é bem suavizado, ele é um vilão muito mais assim, café com leite. E os outros personagens têm uma mudança de personalidade bem drástica. Isso sem contar com as mudanças do enredo em relação aos jogos. Então as datas em que acontecem as tretas em Raccoon City, as datas em que acontecem os eventos da mansão Spencer. Velho, muitas mudanças. Então eu, como fã, eu tava com a cabeça aberta para assistir. Eu estava esperando que poderia ser bom, mas foi tanta mudança em conjunto com tanto problema técnico do filme que não fez eu curtir tanto a experiência. Eu ainda continuo com a opinião que eu falei na parte sem spoilers. Foi uma experiência legal, me diverti, dei risada, mas foi aquela experiência ali que serviu pra me entreter por um tempinho. Depois de um tempo eu já vou meio que esquecer do filme ali. Não foi nada marcante o suficiente pra eu falar, caramba, cara, me marcou assim pro resto da minha vida, ou fez eu me emocionar, por exemplo. Então é isso, galera, basicamente o filme tem bastante mudança, você vai ver muita diferença em relação aos jogos. Uma pequena mudança bem-vinda, que foi aquela questão que eu falei da Umbrella com a conexão da Umbrella com a infância de alguns personagens. Eu particularmente achei essa mudança um pouco positiva. Outras mudanças nem tanto, até a mudança da Lisa Trevor, que ela vivia ali no orfanato e não na mansão Spencer. O fato de que a própria Lisa tinha uma consciência maior no filme e no jogo não. No jogo ela era totalmente fora de si, ligada no modo kill, kill, kill.
E também tinha aquela questão dela procurar a mãe dela, enfim, que não vem ao caso, né? No geral é isso, galera, minha opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou da opinião, fica à vontade pra falar, só peço por favor que não saia me xingando, nem xingando o diretor, ator, enfim, as pessoas envolvidas na produção. Seja respeitoso nos comentários, se você quiser deixar alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa. Se puderem, deixem um like, divulguem para a família, para os amigos, para quem você acha que possa interessar. Se puder, me siga nas redes sociais, tem o Instagram do canal que eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo. Também tem o grupo do WhatsApp e do Discord que a gente troca uma ideia lá com a galera, eu sempre faço os avisos do canal também. Então é isso, pessoal, muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É isso aí, valeu, falou, um forte abraço e se cuidem. Fui!